Pai, por ter nos trazido aqui nesse momento, para juntos abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, e é por isso que eu lhe peço que o Senhor nos abrace nesse momento. Levanta o nosso rosto e nos dá a Tua paz. Agora, ao abrirmos a Bíblia, queremos que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa vida. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos, você que está aqui presencialmente, você que nos acompanha também a nossa transmissão pelas redes sociais. É uma alegria poder mais uma vez te receber e te saudar para juntos abrirmos a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Na nossa reflexão de hoje, eu quero conversar com vocês um pouco sobre um dos 12 discípulos de Jesus. Esse discípulo ficou muito conhecido, mas não por nada positivo. Ele é lembrado até hoje por algo muito negativo. Na verdade, eu poderia chamá-lo de o pior dos 12 discípulos. Foi aquele que traiu Jesus. Foi aquele que entregou Jesus para ser crucificado. Eu estou falando de Judas. Esse nome é sinônimo de traição. Tanto que é muito raro, muito difícil você encontrar uma pessoa chamada Judas. Nós não queremos esse nome para os nossos filhos, para os nossos netos, porque esse nome remete a algo ruim. Eu lembro-me, na minha infância, na rua que eu morava, um vizinho, ele sempre montava um Judas para ser malhado no sábado que antecedia a Páscoa. E as crianças pegavam cabos de vassoura ao meio-dia e iam todas para a rua para malhar o Judas. E as crianças davam pauladas no boneco, enquanto alguns gritavam, traidor, traidor, traidor. Até que o Judas se desprendia do poste e caía na rua. Então alguém jogava gasolina e ateava fogo, e enquanto o boneco pegava fogo, as crianças continuavam dando paulada naquele boneco. Malhar o Judas é uma forma de frisar ainda mais a traição que aquele discípulo fez. Ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele teve oportunidades e privilégios ao lado de Jesus, mas mesmo assim, Judas transformou-se no traidor. Agora a pergunta que eu faço é, por que Judas foi o traidor? Por que não qualquer um dos outros 11 discípulos? Porque olhando para o grupo de Jesus, eu posso dizer que todos ali tinham algum problema. O Pedro negou. Os outros, quando Jesus foi preso, fugiram, escaparam. Alguns pensavam em sentar à direita, o outro à esquerda. A ênfase estava no status social, no poder. Entre os discípulos, todos tinham as suas lutas, mas Judas se transformou no pior de todos. Ele foi aquele que andou mais longe e chegou a ser o traidor. Mas por que Judas? O que eu posso entender sobre Judas e que explica por que ele se transformou no pior dos 12 discípulos? Vamos abrir a Bíblia, você que está aqui, você que nos acompanha, Lucas capítulo 22. E eu gostaria de ler o versículo 3 e 4. Aqui nós vamos entender por que Judas transformou-se no pior de todos. Há uma descrição aqui na Bíblia que você não encontra sobre nenhum dos outros 11 discípulos. Essa descrição é apenas para Judas. Aconteceu apenas com ele. E por isso, ele se transformou naquilo que nós já sabemos e conhecemos como o grande traidor. Diz assim a Bíblia. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui é que a traição de Judas, ela foi fruto de uma possessão demoníaca. O diabo entrou em Judas.
E Judas, possesso pelo inimigo, foi se entender com aqueles que viriam para prender Jesus. De um tempo para cá, há uma onda carismática que circula o mundo inteiro. E nessa ênfase, há muitas manifestações sobrenaturais de pessoas possessas. Até em programa de televisão é possível presenciar pessoas endemoniadas dando testemunho. A voz muda, a mão fica para trás, tem alguns gestos e movimentos que fogem da normalidade ou da naturalidade da pessoa, e com isso nós vemos essas possessões sendo parte de alguns desses cultos. Muitas das dificuldades ou dos problemas que as pessoas têm são atribuídos a possessões. Por exemplo, é o demônio da dor na perna, é o demônio da dor nas costas, é o demônio do óculos, é o demônio do câncer, é o demônio da AIDS, é o demônio da depressão, é o demônio da angústia, é o demônio do estresse, é o demônio. Então, nesses cultos, se invoca a presença do diabo, ele se manifesta na pessoa e então o pregador expulsa o demônio. E a partir dali, ao ser expulsado o espírito mau, a pessoa está recuperada, está curada. Veja, o que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 22 é algo muito mais sério do que esse tipo de manifestação. Por isso eu dei o título para essa mensagem de hoje como a pior possessão. Porque esta possessão cinematográfica, essa possessão que tem manifestação física, é uma possessão que parece um show, que chama a atenção. É uma possessão performática. E não é essa possessão que eu me preocupo. A possessão que eu tenho mais preocupação é a possessão de Judas. Porque ele foi possuído pelo espírito mau e ele não mudou de voz. Ele foi possuído pelo espírito mau e ele não caiu no chão e ficou rodando. Ele foi possuído pelo espírito mau e não botou as mãos para trás. Judas, possuído pelo demônio, ele foi negociar a traição de Jesus. Ou seja, ele estava andando, ele estava falando, ele estava negociando, ele estava pensando, possuído pelo espírito mau. E é essa possessão que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque ela é real e ela aconteceu com Judas. O olho dele não virou, ele não ficou babando, não tinha performance nenhuma, tinha traição. Tinha coração duro. Tinha uma pessoa que não se importava. E porque estava da forma como estava, Judas foi lá trair Jesus. Então, quando eu olho para esta possessão, eu vejo que é uma possessão que é imperceptível. É uma possessão invisível. E você pode deparar-se com pessoas que estão possuídas pelo espírito mau e elas nem sabem que estão assim. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Possuído pelo espírito mau, ele negociou como entregaria Jesus. E ao final, consciente do seu erro, do equívoco cometido, ele então resolveu suicidar-se. E Judas, com o seu suicídio, ele marcou a sua perdição. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Judas suicidou-se e perdeu-se pelo contexto todo. Eu não posso dizer que suicídio crava uma pessoa na perdição. Eu sei que existem pessoas que dormem com essa angústia, com essa tristeza, com essa pergunta, porque talvez alguém da família chegou ao ato último de suicidar-se. E a dúvida que fica no coração é: está salvo? Está perdido? Não houve tempo de
arrependimento, então cometeu um pecado, um crime, matou-se a si mesmo, e por isso, ao cometer esse pecado não perdoado, essa pessoa está perdida para sempre. Eu creio que Deus levará em conta todo o contexto que levou uma pessoa ao suicídio. Não dá para dizer se está perdido ou se está salvo, porque esse julgamento pertence apenas a Deus. Nós não sabemos o que está por trás, não sabemos o que aconteceu, nem como aconteceu. Então, eu prefiro não decretar sobre ninguém perdição ou salvação, porque esta é uma decisão final do próprio Deus. Ele é quem vai dizer. Ora, Judas, ele morreu perdido porque a Bíblia nos diz que ele morreu perdido. Com o remorso de ter entregue Jesus, com o remorso pelo ato equivocado, ele tenta dar fim à sua própria vida e consegue. E Judas, assim, marca o final da sua história. Alguém que teve chances, oportunidades, alguém que poderia ter escrito uma história diferente, mas infelizmente escolheu terminar da forma como terminou. Ele acabou decidindo pelo caminho que trilhou. E ao final, Judas se transformou naquilo que nós conhecemos e sabemos. Mas eu pergunto, diante desse verso, o que eu posso entender do caráter de Judas que explicaria essa possessão que o levou a trair Jesus? Por que Judas foi possuído e nenhum outro? Porque este foi aquele que transformou-se no traidor. Há algumas coisas que nós aprendemos e podemos tirar de quem era Judas, e esses traços do caráter de Judas explicam por que ele chegou onde chegou. E ao lhe falar sobre isso, obviamente, é como uma vacina, é como um remédio. Identificar o que Judas fez, identificar por onde Judas foi, é prevenir-se para não entrar nos mesmos caminhos que ele entrou, porque no final, nós já sabemos, o diabo pode te possuir e vai te levar a fazer aquilo que você não quer. Vai te levar a fazer aquilo que você não deve. Vai te levar a fazer aquilo que você não pode, porque assim você se perde e você está fora do céu. O que é que eu vejo no caráter de Judas que explica ele ter sido possuído pelo espírito mau? São 5 características do caráter de Judas. Primeira característica, Judas era ganancioso. Ele tinha ganância e sede de poder. Tanto que, entre os discípulos, Judas se transformou no tesoureiro do grupo. Ele queria manejar o dinheiro. Ele era desonesto no manejo do dinheiro, porque ele tinha ganância. E ele enxergava Jesus como alguém de quem ele poderia obter vantagens, ou chegar em status sociais mais altos. Porque Judas, ele viu os milagres que Jesus fez. Judas sabia que Jesus não era uma pessoa qualquer. Certa vez, tinha uma multidão com fome. Os discípulos se acercam a Jesus e falam assim: Senhor, estão com fome, vamos dispensar todos eles. E Jesus diz: não vamos dispensar não. Veja o que eles têm de comida aí para a gente alimentá-los. E aí os discípulos vão lá e procuram um lado, outro, para cá, e voltam e falam assim: Senhor, 5 pães, 2 peixes, que uma pessoa trouxe. E Jesus falou assim: tá bom, é suficiente. Os discípulos devem ter se entreolhado e pensado assim: 5 pães, 2 peixes, é comida para uma pessoa. 5 pães, 2 peixes daria talvez para 2, mas para uma multidão, impossível. E Jesus consegue alimentar aquela multidão e sobra. Judas estava vendo tudo isso. Certa vez num barco, eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus pegando um paraplégico e fazendo ele andar outra vez. Jesus curou um cego de nascença com um barro passado no olho. Judas viu tudo isso. Ele sabia
que Jesus tinha poder. Então, a sua traição era também uma forma de dar força à sua ganância. Vamos lá, Jesus, manifeste o seu poder, assuma o reino desse mundo, vamos ser pessoas poderosas, porque quem tem o seu poder, quem é que pode ir contra? Que exército pode lutar contra você? Quem pode dizer qualquer coisa contrária? Porque o Senhor tem poder, o Senhor resolve qualquer problema. Então, a ganância de Judas o levou a trair. E ele vai lá, negocia por 30 moedas de prata. Eu lhe pergunto, 30 moedas de prata é muito ou é pouco dinheiro? O que vocês acham? Mais ou menos? Vamos fazer uma atualização aqui? Um estudioso deu uma entrevista para a revista super interessante e ele fez o cálculo de quanto valia as 30 moedas de prata. E como é que você sabe qual é o valor das 30 moedas de prata lá atrás, no valor de hoje? A Bíblia diz que quando Judas tomou consciência e sentiu remorso por ter traído Jesus, lembra disso? Ele foi e entregou as 30 moedas de prata para os sacerdotes. Ele não ficou com o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro e aí que ele foi se matar. Esse dinheiro que os sacerdotes receberam, segundo o próprio relato da Bíblia, diz que eles pegaram as 30 moedas e compraram um campo de oleiro, onde construíram um cemitério do lado de fora da cidade. Então, o terreno comprado para o cemitério custou o valor da traição. Atualizando o valor, eles chegaram à conclusão que seria hoje 14 mil dólares americanos. Esse foi a quantia acordada, essa foi o monto financeiro que Judas recebeu para trair Jesus. 14 mil dólares americanos. Não era um pouco dinheiro. Era uma quantia até que considerável. Talvez você pensasse que as 30 moedas de prata valesse menos do que 14 mil dólares americanos. Mas era esse o valor de um carro usado. Mas não era esse o valor que Judas estava interessado. Não eram os 14 mil dólares que dava para comprar um terreno para fazer um cemitério. Judas estava fascinado pelo poder. O fascínio do poder. O fascínio daquilo que o dinheiro pode lhe dar. E há muitas pessoas que perdem os seus escrúpulos. Perdem o seu alvo ou o seu objetivo, porque se encantam pelo dinheiro. Eu era aluno de teologia, estudando junto com o pastor Douglas. E nas férias eu fui colportar no ABCD Paulista. Eu não vou contar o nome da cidade, mas eu vou contar só a história. Naquela época eu vendia uma coleção de livros chamada Belas Histórias da Bíblia. Eram 10 volumes, ilustrados, muito bem produzido e preparado. Era uma coleção que me enchia de orgulho ter em casa. E era essa coleção que eu trabalhava. Eu ia nas igrejas, apresentava uma palestra falando sobre os perigos dos desenhos animados. Olha só, estamos falando de outro século, né? O perigo dos desenhos animados. E eu dizia assim para os pais, e você precisa substituir os desenhos animados por algo para que os seus filhos possam se entreter. E então eu apresentava as belas histórias da Bíblia. Ao invés de deixar o seu filho vendo He-Man, tem aqui algo muito melhor para ele. Ao invés de deixar o seu filho assistir Pica-Pau, tem algo aqui que vai ser mais importante para eles. Era esse o meu trabalho. E vendendo esses livros, eu conseguia levantar recursos para voltar e estudar. Um dia,
eu vi uma grande igreja que ficava na principal avenida daquela cidade, numa das 4 do ABCD. Olhei para a igreja e falei assim, bom, vender aí seria muito bom. Uma igreja grande, tem muita gente. Entrei. Fui lá, tinha uma pessoa na porta, falei assim, eu gostaria de falar com o pastor da igreja. Ah, pera um pouquinho só. E aí chamaram o pastor e ele veio. Era um jovem. Eu, na época, tinha 19 para 20 anos, ele deveria ter uns 25 anos. Um pouquinho mais do que eu. Uma grande igreja. E aí, nós sentamos num banco, ele foi muito simpático, e eu comecei a apresentar para ele o material que eu tinha, as belas histórias da Bíblia. Está aqui. Esse material, expliquei, falei as razões, as circunstâncias, os motivos pelos quais eu vendi esse material e pedi a ele licença para vir no culto apresentar e oferecer às pessoas que quisessem contatarem comigo e então eu as visitaria e daria então a oportunidade para que elas comprassem aquele material. Ele ouviu e falou assim, olha, é muito interessante o seu produto, acho muito relevante, mas eu não tenho autorização para que você faça isso aqui. Apenas com a autorização do bispo regional é que você pode entrar aqui no culto e apresentar o material. E como eu não tinha nada a perder, com o portor destemido, ele falou assim, e como é que eu faço para falar com o bispo regional? Ele falou assim, olha, o bispo regional vai pregar hoje à noite aqui. E ele, inclusive, é meu pai. Então, eu posso avisá-lo que você vai estar aqui, que você vai vir, você vem mais cedo, ele te recebe, você conversa, você apresenta. Se ele falar que tudo bem, você apresenta o material. Se ele falar que não dá, não dá, porque a palavra dele é a palavra última. E eu falei, ok, que horas eu posso vir? Ele falou assim, vem às 6h45, porque o culto ia começar às 7h30. Eu falei, tá bom, 6h45 eu estou aqui. 6h45, lá fui eu. Cheguei na igreja, e quando eu cheguei, ele já me viu, o pastor falou assim, vem cá, vem cá, vem cá. E me levou para uma sala, um quartinho que tinha atrás, um gabinete pastoral. Eu sentei lá e entrou então o bispo regional. O bispo regional era conhecido, programa na televisão. Eu nem imaginava que ia encontrar aquele homem. Eu sentei na frente dele e falei assim, bispo, obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria de apresentar o meu material. Ele falou assim, garoto, não precisa apresentar nada não. Eu já conheço esse material, eu já sei o que você está fazendo aqui, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho algo muito melhor do que aquilo que você pediu para o meu filho. Eu falei, opa, e o que é melhor, bispo? Ele falou assim, eu quero lhe convidar para trabalhar comigo. Você vai ficar vendendo livro aí, isso aí não vai te levar para muito longe não, mas venha trabalhar comigo. Durante 3 meses você vai ficar comigo, você vai rodar comigo. E você vai entender qual é a filosofia da nossa igreja. Como é que nós dirigimos os nossos cultos. E depois eu vou te colocar para dirigir uma igreja. E eu falei assim, bispo, eu não vim aqui atrás de emprego. Eu estou aqui apresentando meu material. Ele falou assim, garoto, eu já tive a sua idade, já tive os meus sonhos. E eu estou lhe dando uma grande oportunidade que vai mudar a sua vida. Aí ele falou assim, quanto custa a sua coleção? Naquela época, 1999, a coleção custava R$510. Eu falei, bispo, custa R$510. Ele falou assim, eu te dou um salário de R$6.000. Esse é o seu salário para trabalhar comigo. Você vai ter um carro para se locomover, e eu pago o seu aluguel perto da igreja onde você vai pastorear. Aí eu agradeci mais uma vez, falei assim, não, bispo, eu queria apresentar o meu material. Ele falou assim, não, o seu material você não vai apresentar. Aqui não. O que você tem é a minha oferta. Aceita? Aí eu falei assim, não aceito não. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o meu telefone. Ele disse, era telefone fixo, não era telefone celular ainda, né? Eu vou dar o telefone do meu gabinete, nome da minha secretária, você liga, fala que você aceita e eu então
vou te receber lá, ela vai dizer o dia, a hora, você vai lá, vou te receber, nós vamos combinar e vamos montar como é que você vai trabalhar comigo. E me deu um cartão com o telefone. Eu saí da igreja, triste porque eu queria ter apresentado o meu material. E saí com uma proposta de emprego. Para que eu não fosse tentado, eu rasguei o cartão na porta da igreja mesmo. E joguei num lixo que tinha lá na rua. Falei, vai que daqui a pouco eu sou tentado a ligar para ele. É melhor me livrar da tentação. É melhor me livrar do problema. Rasguei o cartão bem rasgadinho, joguei no lixo que tinha lá na rua e fui embora. Para que não ligasse para ele. E nunca liguei, nunca fui atrás e nunca fiz nada. Mas naquele dia, se eu tivesse ganância, eu teria saído do meu propósito. Eu teria ido para algo que talvez fosse mais vantajoso. Ganharia muito mais, imagina só. Eu naquela época, como aluno de teologia, vendia o almoço para comer a janta. Literalmente isso. Quando eu não vendia a coleção, tentava vender uma revistinha para conseguir 5, 6 reais para comprar uma marmita e comer na praça. Tudo era contado, tudo era restrito para conseguir voltar e estudar. E vem uma proposta que me tiraria daquilo pelo qual Deus me chamou, para a missão que Ele colocou nas minhas mãos. Há muita gente que se corrompe por causa da ganância, por causa daquilo que o dinheiro pode dar. Infelizmente, para algumas pessoas, existe uma separação entre o que é espiritual e o que é material. E talvez você já até tenha ouvido alguém que fala assim, eu gostaria de pedir que Deus abençoe minha vida material e minha vida pessoal. Como se vida material e vida pessoal não fossem a mesma. Nós separamos. E achamos que material está de um lado e espiritual está do outro. Mas eu estou lhe dizendo que não. Espiritual e material é a sua vida. Não tem separação. Não tem um momento que eu sou espiritual e um momento que eu sou material. Tem um momento que eu sou eu. E eu lido com o espiritual e com o material o tempo todo. Se eu separo o espiritual do material, eu dou vazão para a minha ganância no material, enquanto eu penso na minha espiritualidade dentro da igreja. Não dá. É o que eu sou fora, eu sou dentro. O que eu sou dentro, eu tenho que ser fora. Essa ganância de Judas fazia dele algo diferente, porque entre os discípulos ele era uma coisa, mas fora ele era outra. Fora ele era alguém que estava pensando nas vantagens. Era alguém que estava fascinado com aquilo que o poder poderia dar. O que mais eu vejo em Judas? Judas era um covarde. Essa é a segunda característica deste homem e que justifica por que ele foi possesso. Covarde. Ele traiu o seu amigo. E quando eu leio a descrição da hora da traição, quando Judas vem se aproximando com os soldados, Jesus que estava orando no jardim do Getsêmani, que já havia suado sangue pela angústia que sentiu, ele se coloca em pé e vem toda a tropa. Judas à frente. E ele tinha combinado, olha, vocês querem saber quem é Jesus? Será aquele a quem eu der um beijo. Covarde. Traiu com um beijo. E quando ele se aproxima, diz a Bíblia que Judas para na frente de Jesus. E Jesus diz assim, aqui vens, amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Porque Jesus era amigo de Judas. Mas Judas não era amigo de Jesus. Ele era um covarde. Traiu o seu amigo. Entregou o seu amigo. Alguém que gostava dele. Alguém que tinha carinho por ele. Foi quem Judas entregou. Judas
mostra nesse seu traço de covardia a falta de coragem de assumir quem Jesus era, da forma como ele era. Jesus não era o amuleto da sorte que Judas pensava. Jesus não era o cofre que Judas imaginava. Jesus não era o fazedor de dinheiro que Judas queria. Jesus era completamente diferente. Não havia em Jesus qualquer ambição por bens materiais. Ele certa vez até chegou a dizer assim: olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, e eu não tenho onde dormir hoje à noite. Todos têm, e eu não tenho nada. Porque essa era a vida de Jesus. Não era uma vida para ter poder, não era uma vida para conquistar ou ter. Não era para comprar nada. Jesus tinha um objetivo e um propósito. Mas dentro do seu grupo tinha um homem covarde. Um homem que sabia o que era certo e não fazia. Por isso era covarde. Nós somos alertados nesse momento da história para nos afastarmos dessa covardia. De saber o que tem que fazer e não fazer. De ouvir as palavras do Senhor dizendo o que Ele espera de você e você não anda de acordo com aquilo que Ele quer para a sua vida. A covardia é um traço negativo do caráter e que, representado em Judas, somou-se a outras características que o levou a ser possesso pelo espírito mau. O diabo possui pessoas que dão brechas. O diabo possui pessoas que abrem portas. E o caráter é a explicação por que Judas foi possesso. Primeiro, voltei, ele era ganancioso. Segundo, ele era covarde, traiu o amigo. Terceiro, Judas tinha fragilidade de caráter. Era um homem de caráter duvidoso. Porque ele foi negociar com quem não deveria negociar a traição de Jesus. Ele foi andar com quem não tinha que andar. O Salmo 1:1 nos adverte que devemos ficar longe da roda dos escarnecedores. Porque quem se associa com escarnecedores, escarnecedor será. Quem anda com quem não deve, termina igual àqueles com quem anda. Ah, pastor, mas nós não temos que ser sal da terra e luz do mundo? Claro. É influenciá-los, é mudá-los e não ser um deles. Eu posso tentar ajudar pessoas que andam de maneira equivocada, mas não sendo um deles. Eu não ajudo pessoas a saírem do alcoolismo sendo um alcoólatra. Eu não ajudo pessoas a abandonarem o cigarro sendo um fumante. Eu não ajudo pessoas a se libertarem do adultério sendo um adúltero. Não. Nós influenciamos de outra perspectiva. É isso que Jesus espera. É estarmos no mundo, mas não do mundo. É sermos colocados na sociedade, mas não sermos influenciados pela sociedade. E a analogia mais clara disso é o barco. O barco foi feito para a água. E o barco é barco na água. Agora, se a água estiver no barco, ele naufragou. Então, o barco está na água, mas a água não está no barco. É assim o cristão. O cristão está no mundo, mas o mundo não está no cristão. E não é essa a questão de Judas. Não é que ele estava lá na roda dos escarnecedores para influenciar. Ele não estava para influenciar nada, ele estava lá para negociar. Ele era igual a eles. Ele era da mesma forma que aqueles homens estavam tratando Jesus. Não havia diferença. Ele foi se assentar na roda dos escarnecedores. Por isso que precisamos cuidar com quem andamos. Porque nós somos os resultados dos nossos encontros. E com quem você anda, refletirá o seu caráter. Quem te influencia
revelará quem você é. Judas tinha fragilidade de caráter. Ele andava com quem não tinha que andar. Ele negociava com quem não tinha que negociar. Eu imagino as conversas que ele tinha. Conversas que ele não deveria ter. E nem com as pessoas que ele deveria conversar. Por essa fragilidade de caráter, Judas abriu a porta, o diabo entrou e, possuído, ele foi negar. Ele foi trair. Ele foi abandonar o mestre. Ele conhecia, mas não vivia. Ele sabia, mas não praticava. Essa pode ser uma tragédia quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a Bíblia, e não vivemos aquilo que Deus espera. Quarta característica de Judas. Ele tinha uma espiritualidade secularizada. Ele não enxergava nada sagrado no espiritual. Ele perdeu o senso da santidade. Tanto que a traição aconteceu na Páscoa. Judas era judeu, Jesus era judeu, e a Páscoa era uma das datas mais importantes no calendário judaico. Páscoa significa passagem. É a 10ª praga, quando o anjo passou pelo meio do Egito e as casas que tinham sangue no umbral da porta, os primogênitos foram poupados. Foi o sinal definitivo do qual o povo abandonou o Egito rumo a Canaã. Deus oferecia algo melhor e maior para o seu povo. A 10ª praga, que representou o fim da escravidão, era um momento de celebração. Era um momento do ápice espiritual. Nenhuma festa era mais importante do que a Páscoa. E foi nessa festa, nessa ocasião, que Judas traiu Jesus. Veja, ele não tinha nenhum senso do sagrado. A espiritualidade dele estava completamente secularizada. Páscoa ou não Páscoa, pouco importa. A ocasião é boa, vamos entregar Jesus para que ele manifeste o seu poder, para que ele faça o que tem que fazer, e eu então sente na cadeira do ministro da Fazenda. Ministro da Economia. Eu vou assumir o controle desse reino que Jesus vai estabelecer. Judas, secularizado, deixou o reino para fora. Certa vez Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, em primeiro lugar, o que é que tem que estar? O reino de Deus. E em segundo lugar, o que ele falou? E o terceiro lugar? E o quarto? E o quinto? Não tem lista. Jesus só fala do primeiro lugar. Quando ele diz reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, cuide do que está em primeiro lugar, que o resto se acomoda automaticamente. O grande problema é quando nós tiramos o reino do primeiro lugar. Aí vira uma bagunça. Aí tentamos organizar a lista, família, trabalho, porque o reino está fora. Tiramos o reino de lá. E o que eu tenho aprendido na minha vida é que se o reino não está em primeiro lugar, ele também não vai estar em segundo. Nem em terceiro, nem em quarto. Ele vai lá para o fim da lista. Ou o reino ocupa a prioridade, ou você não tem o reino. E falando sobre prioridade, eu participei alguns anos atrás de um treinamento para líderes. E o palestrante disse algo que eu guardei comigo e tenho até hoje. Ele diz assim: se alguém diz que tem prioridades, é porque não tem prioridade. Porque prioridade é uma só. Prioritário é aquilo que é o mais importante. Se você tem prioridades,
você não tem uma prioridade. Porque 4, 5 coisas não podem ser as mais importantes. Uma é a mais importante. Então, dessa lista de prioridades, existe a prioridade. E é isso que Jesus está dizendo aqui. É o reino dos céus, em primeiro lugar. Nada é mais importante que o reino. Mas Judas, secularizado, deixou o reino para lá. Foi trair na Páscoa. Começou a relativizar o pecado. Ah, meus amigos, e essa é uma tragédia. Quando eu percebo pessoas com espiritualidade secularizada, são aquelas que querem relativizar o pecado. Pecado é pecado e sempre será pecado. Não dá para relativizar. Se Jesus disse que adultério é pecado e não tem qualquer situação que diga que adulterar não é pecado. Não existe uma história que você conte por trás que lhe dê autorização para adulterar. Está claro. Jesus disse que roubar é pecado. Não existe nada que você use como justificativa que poderia, de uma certa forma, desculpar você de roubar. Não tem jeito. Mentir é pecado. Ah, mas eu menti por uma boa razão. Mas mentiu e pegou. Não tem boa razão para mentira. A mentira é sempre mentira e traz as suas sequelas. Quem tem espiritualidade secularizada, aí justifica. Aí encontra algumas coisas assim, sempre para sair. Sempre para dar um passo mais. Portanto, cuidado com a espiritualidade secularizada. Porque Judas estava dessa forma, a porta se abriu, o diabo entrou, ele traiu. Quinta característica, Judas era orgulhoso. E por ser uma pessoa extremamente orgulhosa, ele não foi atrás de Jesus para pedir perdão. Com remorso, devolveu as moedas e se suicidou. A Bíblia não fala nada disso. Agora é palavra do Rafael, conjectura minha. Eu creio que se Judas fosse até o pé da cruz, olhasse para Jesus e dissesse: Mestre, eu errei. Mestre, eu lhe traí. Mestre, eu não sou digno de ser chamado um dos teus discípulos. Mas eu lhe peço perdão. Eu não tenho dúvidas que Jesus da cruz teria olhado para Judas e teria dito: está perdoado. Porque ninguém foi tão longe que Deus não possa perdoar. Ninguém se afundou tanto no pecado que Deus não possa resgatar. Mas Judas, pelo orgulho que tinha, seguiu por outro caminho. Decidiu andar numa outra direção. O orgulho o impediu. O coração orgulhoso não deixou que ele fosse até Jesus para consertar o erro dele. A traição já estava feita. A condenação já estava feita. Nada ia mudar. Cristo morreria na cruz. Mas Judas poderia ter mudado a sua história. Mas o orgulho o impediu. Deus perdoa os nossos piores pecados, mas não aceita as nossas melhores justificativas. Deus perdoa os piores pecados, mas não aceita suas melhores justificativas. O orgulho impediu Judas de receber o perdão que Deus podia dar.
olhando para Judas, esses traços que conversamos hoje à noite, fica evidente. Por quê? Ele foi possuído pelo demônio. Porque Satanás entrou nele. Porque Judas era ganancioso, covarde, tinha fragilidade de caráter, espiritualidade secularizada e era orgulhoso. Esse conjunto do caráter de Judas abriu as portas. Satanás entrou e o levou a fazer o que fez. Como eu disse a vocês, a minha reflexão hoje à noite é como um remédio, é como um antídoto. Se eu quero enfraquecer o diabo na minha vida, eu preciso andar longe daquilo que Judas foi. Porque é o seguinte, meus amigos, cada um de nós terá um diabo na vida do tamanho que nós permitimos que ele seja. Tem gente que tem diabo grande, tem gente que tem diabo pequeno. Tem gente que alimenta pouco diabo na vida, tem gente que alimenta muito. E quando alimenta muito, ele fica muito grande, ele fica muito forte. Aí ele faz o que fez com Judas. Agora tem gente que está matando de inanição o diabo, porque não dá alimento nenhum. Ele está morrendo sem nada para comer, fraco. O mesmo vale para Deus. Tem gente que tem Deus grande e tem gente que tem Deus pequeno. Deus será em você do tamanho que você permite que ele seja. Tem gente que alimenta muito Deus, tem um Deus forte. Tem gente que não alimenta nada Deus na vida e tem um Deus fraco. Não é que Deus tenha mudado, mas é a presença de Deus em você que é fraca. É a presença do diabo em você que pode ser forte. É o que você permite que Deus ou que o diabo façam na sua vida. Judas, andando por onde andou, chegou onde não devia. E o que restou para ele? Morte. E o que restou para ele? Perdição. Mas eu e você estamos na jornada. Seguimos no caminho e temos a oportunidade da salvação. E como é que eu me salvo? Não sendo como Judas. Diminuindo Satanás na vida o máximo possível. Não abrindo portas. Não dando brechas. Porque quando as brechas aparecem, ele entra. E ele faz o estrago. Senhor Deus querido, obrigado pela mensagem da tua palavra. Obrigado porque com teu Espírito, Senhor, nos mostra o caminho do qual devemos seguir. Toma-nos em teus braços de amor, levanta o nosso rosto e nos ajude a sermos bem diferentes daquilo que Judas foi, para andarmos no teu caminho e nos prepararmos para o dia do breve encontro com Cristo Jesus. Por isso eu oro no nome de Jesus. Amém.